Vocês sabem que eu dou consultoria, né, há mais de 10 anos e uma pergunta que eu recebo frequentemente de novos alunos é o que eu posso esperar de um mês de resultados? O que a gente pode esperar, pessoal? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque normalmente um aluno que faz essa pergunta, né, uma pessoa que faz uma pergunta dessa, normalmente ela é uma pessoa iniciante, certo? Uma pessoa intermediária, avançada, como ela já viveu alguns meses, ela meio que não vai fazer esse tipo de pergunta, a menos que ela esteja virando uma chave. Do tipo, eu nunca fiz um cut, agora eu vou começar a fazer um cut com o curso que ensina como montar uma dieta do zero, do Leandro Twin, link aqui na descrição para não ter que abrir um OnlyFans. Agora eu entendi tudo de dieta e vou fazer um cut perfeito. O que eu espero para esse um mês? Mesmo uma pessoa sendo intermediária, avançada. Bom, vamos falar um pouquinho de cada estágio. Bom, quando a pessoa é iniciante, vamos colocar em um iniciante 3, 6 meses de treinamento. Um mês de treino, o que ele consegue ver normalmente? Ele consegue ver um aprendizado motor, então ele vai perceber, ele na verdade não vai perceber, mas se você falar para ele vai começar a falar, realmente melhorou. Uma destreza melhor em executar os movimentos. Por exemplo, o iniciante às vezes vai fazer um supino, ele sobe um lado, não sobe o outro. Dificilmente você vai ver um avançado fazendo isso. Depois de um mês de treino, ele consegue subir aquilo com mais destreza. Sabe aquela coisa que fica tremendo a barra? Depois de um mês de treino, isso começa a melhorar bastante, mesmo ele tentando desafiar um pouquinho das cargas. Resultados estéticos para um mês de treinamento, o ganho de massa muscular, ele é visível? Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Depende do percentual de gordura da pessoa. Mas um mesinho é para pelo menos você ver uma melhora de densidade muscular. Então, às vezes você vai, por exemplo, sei lá, fazer alguma coisa, vou tomar banho, e aí você vai esfregar o braço e fala, nossa, tá mais durinho, que delícia. Então você percebe que tá mudando, você percebe que tá, sabe, você não vê exatamente musculatura, porque o percentual de gordura às vezes cai muito pouquinho, mas você começa a perceber que tem algo vivo dentro de você. Então, para um mês de treino, isso é bem pé no chão, seja para homem quanto para mulher. Lógico que uma pessoa que tem um percentual de gordura muito alto, então ela tem dificuldade de acessar aquela musculatura. Então talvez ela demore mais tempo para ver. Porém, uma pessoa com percentual de gordura mais moderado, ao se clicar, ela percebe. Em termos de emagrecimento, um mês já é um tempo excelente para a pessoa ver diferença. E se ela não viu diferença, é porque talvez ela não tenha uma boa percepção de si. Então é importante ela perceber roupa, é importante ela perceber peso na balança, medidas, percentual de gordura, tudo isso, tá, pessoal? Eu já expliquei aqui no canal, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Como, por exemplo, se pesar corretamente, né, verificar um percentual de gordura, etc. Para o emagrecimento, então, pessoal, é mais notável do que para o ganho de massa muscular. Então, em um mês, alguma diferença física ela vai ver. Talvez ela não perceba, como eu disse, mas ela vai colocar uma roupa que ela não colocava e vai cair um pouco melhor. Alguém na rua vai comentar alguma coisa. E é muito legal esse tipo de abordagem, porque isso motiva a pessoa. Então, se você sabe que tem alguém próximo de você que está fazendo dieta, é teu dever moral, social, elogiar essa pessoa. Mesmo que você fale, putz, a mudança é muito discretinha, elogia. Chega e fala, meu, você deu uma emagrecida boa. Isso daí é um caminhão de alegria para a pessoa que está se esforçando. O primeiro mês é o mês mais difícil da vida daquela pessoa. Por quê? Porque é o momento da virada de chave, ela não está adaptada a nada. Então um elogio nesse momento vai muito bem. Bom, quando você vai pensando aí já no indivíduo intermediário, né, que às vezes não está treinando tão bem, e ele vai começar agora a treinar direito, o que ele pode esperar com um mês, mais ou menos, de treinamento? Né? Normalmente, pessoal, uma pessoa que já é intermediária, ela coloca ali um treinamento novo, vamos supor que seja focando algum músculo fraco. Eu sempre falo isso lá no Instagram, a qual abro caixinha de perguntas todo dia, @LeandroTwin, se quiser me mandar uma dúvida, tem uma aberta lá. Foquem o músculo fraco de vocês. Por quê? Nem tudo que é grande é bonito. Então tem shape que já tem massa muscular suficiente, mas como está tudo mal distribuído, está horrível. Então não é mais volume, certo? Vou colocar hormônio. Não. Aí você vai passar de feio para feião. Você vai hipertrofiar a feiura. Não. Você vai pensar em redistribuir essa massa muscular para que o feio vire bonito. E para isso você não precisa aumentar volume. Você só precisa trocar os locais de massa muscular. Pois bem, isso é para outro vídeo. Essa pessoa, quando ela começa a focar um músculo fraco, vamos supor que ela não focaria, uma região fraca, ela vai percebendo que o shape dela vai ficando mais encaixado, mas não necessariamente maior. Só que isso para um mês é muito discreto. Se a pessoa tiver uma baixa quantidade de gordura corporal, talvez ela consiga ver alguma coisinha. Agora, para ela ver um resultado de massa muscular de um músculo fraco,
Isso é bem mais longo prazo, tá? 3, 6 meses, dependendo do estágio da pessoa, 1, 2 anos é extremamente demorado. Por quê? Porque ela já não é iniciante e a gente está focando onde ela tem dificuldade. Ou seja, é um lugar que vai demorar para responder. Agora, um mês de cutting, para uma pessoa que já é treinada, já tem massa muscular, aí a diferença é muito legal. Vamos pegar uma pessoa, um homem, que esteja com 18% de gordura. Ele não está ruim, mas ele também não está definido. Ele fazendo um mês de cutting, é bem normal que caia aí uns 4% de gordura. Bem feitinho, bem certinho. E isso vai dar bastante diferença, vai tirar aquele aspecto inchado. Os cortes aprofundam um pouquinho mais, mesmo com um mês. Lógico, a primeira semana você vai perder muito líquido retido, né, e tem muito de líquido retido aí nessa matemática. Mas tudo bem, ainda assim é algo bem interessante. O que a gente espera em termos numéricos, então? Normalmente uma perda de gordura, tá, de algo próximo de 5 quilos, não é nada muito fora do comum. Lógico que vai depender se você tem 1,80 m e 150 quilos ou se você tem 1,80 m e 80 quilos, né? As perdas vão ser diferentes. Só para não desanimar o cara de 180 quilos. Vai falar, pô, mas eu vou perder só 5. Não, de repente você perde 10, até mais. Uma pessoa que já tem um peso ideal, de repente ela perde 2, 3. Mas algo próximo aí para uma pessoa que está, vamos colocar embaçadinha, tal, vai dar uma reduzidinha, uns 5 quilinhos ela consegue perder com um mês. Já de massa muscular, pessoal, a gente já tem uma expectativa um pouco diferente. Então eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, onde a gente fala sobre limite natural, o quanto se ganha de massa muscular a cada mês, a cada ano, né? Quando que você estagna de verdade, etc. Então dá uma conferidinha nesse vídeo aqui.